Oi pessoal, professor Davi Barreto na área e estou aqui para dar continuidade à nossa aula sobre CRUD com PHP e PDO. Lembrando a todos vocês, mais uma vez, se puder dar aquela força, curtir o vídeo, dar um like para ajudar na divulgação do canal, enfim, essas coisas todas, né? Vou só fazer uma modificação aqui. E detalhe, essa aula que eu ia fazer a parte do select do update, eu vou fazer separado, porque no MySQL eu resolvi fazer junto, ficou uma aula enorme, então eu vou fazer separado. Essa aula vai ser só a parte do select e depois eu faço mais uma do update, tá ok? Então eu vou abrir aqui o meu Sublime, eu vou abrir aqui o meu localhost também. O meu champ já está habilitado já, né? Localhost e vou abrir aqui o meu phpMyAdmin e aqui vou abrir a pasta que é curso PDO, tá? Tá aqui. A modificação que eu vou fazer é o seguinte, que eu disse que ia trabalhar com a base teste 2 e acabei trabalhando com a base teste 1, né? Então vou pegar o meu inserir aqui e vou mudar aqui de base teste 1 para base teste 2 para poder fazer cadastros agora, tá? Então vou abrir aqui o meu inserir, vejo que abri errado, né? Abri o meu formulário cadastro e aqui no meu base teste 2 ele está vazio, certo? Provavelmente ele deve ir pro ID número 2, tá vendo? Tá vazio aqui, então vamos cadastrar aqui, tá? Davi B de Oliveira, um telefone qualquer, 8196666, um número bem aleatório, nome aqui davi@davi.com e a senha ABCD12345. Enviar formulário, cadastrou e vou ver aqui se realmente cadastrou, tá? Clicar em base teste e tá, cadê usuários? Pronto, tá cadastrado aqui, ó. Davi B de Oliveira, como eu falei, D2, eu acho que eu posso mudar aqui, deixa eu ver se posso mudar. Mudei, deixa ID1 aqui, pelo menos ele entende que quando eu fizer uma busca ele vai achar pelo ID1, tá? Então eu vou abrir aqui agora o meu arquivo. E esse arquivo eu vou chamar ele de, vou habilitar ele como PHP, vou salvar ele com o nome de pesquisa, certo? Que ele eu vou pesquisar o meu usuário. Então eu vou fazer da seguinte maneira, eu vou trabalhar aqui com dois formulários, tá? E vou explicar o porquê eu estou trabalhando com dois formulários. Então eu vou abrir aqui o meu HTML, aqui eu vou colocar o lang igual pt-br, colocar aqui pesquisa e atualização cadastral, tá? Aqui no meu body eu vou abrir um H2 e aqui eu vou colocar atualizar cadastro, tá? Aqui eu vou jogar o meu formulário de pesquisa de usuário por ID, tá? Aqui vai ter comentário, tá? Vai ser comentário essa área aqui. Por quê? Porque esse primeiro formulário que eu vou criar vai ser o formulário que eu vou pesquisar o usuário que eu quero habilitar, que eu quero fazer o update por ID, certo? Então aqui agora eu vou abrir o meu form, eu vou abrir um P de parágrafo aqui, e aqui eu vou colocar id, um input, type, text e o name, id. Além disso, vou criar também o meu outro input, que vai ser type, submit, e no lugar do name vai ser value, onde eu vou colocar aqui pesquisar. Eu vou pesquisar a ID do usuário, tá? Eu vou separar aqui esse elemento por um HR para colocar o meu segundo formulário aqui embaixo. Esse segundo formulário eu vou colocar aqui também um comentário, né? Formulário de atualização de dados do usuário. Vou comentar, certo? E vou abrir aqui um outro form, certo? Esse outro form aqui, ele vai receber o ID,
o nome, telefone, e-mail e senha para poder fazer a atualização. Porém, o ID ele vai receber, mas ele vai ficar oculto. E eu vou explicar mais para frente por quê. Então eu vou criar aqui um P. Aliás, antes de eu criar um P aqui, eu vou criar o meu primeiro input type, que esse vai ser hidden, tá? O name vai ser ID, tá bom? Vou colocar aqui até um value, que eu vou precisar também de value, e vou deixar vazio, certo? Então esse primeiro aqui ele vai retornar o meu ID, só que ele não vai aparecer, por isso que eu coloquei o type hidden. Hidden é oculto, né? Vou criar aqui um parágrafo, onde eu vou colocar aqui nome e um BR. Aqui um input, eu vou criar type name placeholder. Não, placeholder não, é value. Só esses elementos aqui. Então eu vou replicar isso aqui, certo? Nome, telefone, e-mail, senha e enviar. Certo? Então aqui nome. Deixa eu preencher logo tudo aqui, né? Input type text name nome. Aqui telefone, aliás, type number name telefone e value. Por enquanto eu vou deixar vazio. Vou explicar por que também mais pra frente. Aqui eu vou colocar type e-mail name e-mail, aqui e-mail, tá? E aqui senha, input type password name senha, e vou deixar aqui vazio também, certo? Aqui vai ser o submit, então submit não precisa aqui, né, dessa parte aqui. Input type submit, e eu vou colocar aqui no value atualizar eu abri isso aqui sem querer, não sei como. Atualizar cadastro, certo? Pronto, tá pronto aqui o meu formulário. Os meus formulários aqui vou até atualizar aqui, fechar isso aqui, né? E vou atualizar para ver aqui. Tá aqui o meu pesquisa, vou abri-lo e tá aqui o meu formulário, onde eu vou colocar. Eu tô até separando com linha para poder ver que são dois formulários diferentes. Aqui eu vou fazer a pesquisa por ID e quando eu clicar em pesquisar ele vai retornar aqui. E aí que tá o pulo do gato. Vocês perceberam que eu não coloquei aqui nem method nem action, né? Porque primeiro o método que ele vai enviar vai ser o mesmo, vai ser post, né? Method post. Mas qual vai ser? Eita, desculpa pessoal, esse aqui. Então, eu vou deixar logo o post aqui, que os dois vão ser post, né? Então post aqui e post aqui no primeiro. Só que tem um detalhe: para onde esse formulário vai enviar essa primeira informação aqui, que é o ID? Ele vai enviar para ele mesmo. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer um refresh. Ele vai pegar essa informação, enviar para ele mesmo, e depois que ele enviar para ele mesmo, ele vai jogar, vai fazer lá o select, né? Via PDO, e vai jogar para cá, para esse segundo formulário. Então eu preciso aqui, ó, dizer para ele action, que ele vai enviar para quem? Vou abrir aqui o PHP. Chamar um echo aqui, vou chamar a Super Global Server e entre aspas PHP underline self. Com isso aqui, vou dar um Ctrl S. Então esse formulário que está aqui é esse aqui. Então se eu digitar um ID aqui e clicar no pesquisar, ele vai fazer um refresh e vai enviar via post para essa mesma página. E aí o que eu tenho que fazer? Tem que nesse mesmo formulário aqui, nessa mesma página, fazer o meu select via PDO. E aí tem uma coisa interessante que eu quero mostrar para vocês, que é o seguinte: a gente vai encontrar elementos bem próximos que a gente viu aqui no inserir. E que isso eu acho interessante porque a gente pode fazer o comparativo e perceber que a gente muda pouquíssima coisa. Então, por exemplo, vou abrir aqui o meu inserir. Lá. Aqui em cima no meu pesquisa, eu vou abrir aqui o meu PHP.
E a primeira coisa que eu preciso fazer é zerar as minhas variáveis. Certo? Quais são as minhas variáveis? As variáveis nome, telefone, e-mail e senha. E aí eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Eu vou colocar aqui nome vazio, telefone igual a vazio, e-mail igual a vazio e senha igual a vazio. Estou zerando todas as minhas variáveis, mas eu posso fazer isso aqui em uma linha só, sabia? Como é que eu faço? Eu faço assim, ó. Nome igual a telefone, telefone igual a e-mail, e-mail igual a senha e senha igual a vazio. Então assim eu estou zerando, porque ó, senha receber o que? Vazio. E-mail vai receber o que? O que está em senha. O que é que tem senha? Vazio. Então e-mail vai ser vazio. Telefone vai receber o que? O que está em e-mail, que está em senha, vazio. E nome também. Então eu estou zerando minhas variáveis. Super fácil, né? Próximo passo então, continuando. Eu vou pegar aqui, ó, fazer a mesma verificação aqui, ó. Se eu receber elementos via post, aqui o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer a conexão, ou pelo menos a tentativa de conexão com o banco de dados, né? Então toda essa parte aqui, ó, eu já vou copiar. Toda essa parte aqui, ó, que é referente à tentativa de conexão com o banco de dados. Joguei aqui, vou só ajeitar aqui a indentação. Pronto, localhost, base teste 2, root, vazio, tentativa aqui e definição de modo de erro como exceção, né? Pronto. Qual é o próximo passo? O próximo passo é fazer a captura dos elementos via post. Eu vou roubar aqui esse primeiro nome aqui, ó, e vou jogar aqui embaixo. Só que nesse caso, quem é que eu estou capturando? Aqui não precisa nem desse espaço todo. Quem é que eu estou capturando nesse caso aqui, pessoal? Eu estou capturando, aqui o primeiro formulário, estou capturando o ID, não é? Então aqui eu vou substituir. No lugar do nome eu vou colocar aqui ID. E aqui também ID. Certo? Indo na sequência, o que é que ele faz depois? Ele faz a consulta SQL, tá vendo? Só que nesse caso, eu vou fazer também a consulta SQL, só que nesse caso não vai ser um insert. O que é que eu preciso? Não é um select, porque eu não vou selecionar a linha da tabela. Eu não vou selecionar a linha da tabela aqui, ó, através do meu ID, então eu preciso trabalhar com select. Então eu vou aqui, ó, select asterisco from usuários where id igual a quem? A id. Só que, lembra daquela regrazinha? Eu tenho que colocar aqui 2 pontos. Por quê? Porque quando eu fizer aquele bind parent, eu vou substituir esse elemento aqui por esse. Mas antes eu tenho que fazer aquela conversãozinha, né? E qual é aquela conversão que eu fiz? Vamos voltar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Mesmo processo, tá vendo? Eu vou abrir aqui o prepare. Vou copiar aqui, jogar o prepare. Prepare tá aqui. Depois eu vou aqui, ó, copio o bind parent. Eu só preciso de um, obviamente. Por que eu só preciso de um? Porque eu só tenho um retorno aqui, ó. E eu vou substituir, ó, no lugar do nome vai ser o quê? Vai ser ID. Só que esse valor aqui vai vir para mim não mais como uma string, e vai vir como um inteiro. Então no lugar do str eu vou colocar aqui, ó, int, porque não é um número inteiro. Então eu estou convertendo para o inteiro esse valor aqui, que é essa variável que ele recebeu aqui via post, e depois eu substituo esse elemento, ó, esse elemento aqui por esse. Depois ele tem o quê? Depois ele tem um execute. Tem um execute aqui, ó, para executar. Olha que simples, certo? Beleza, então ele executou, ele fez a consulta. Isso garante o que, pessoal? Garante que ele jogou para dentro do SQL aqui essa consulta, esse select. Então aqui dentro eu tenho um select aqui dentro. Ele selecionou quem? Vamos supor que eu digitei o valor 1 aqui. Então ele vai selecionar toda essa linha. Certo? Aqui, ó, ID, nome Davi B. Oliveira, telefone, e-mail davi@davi.com e a senha, tá? Então como é que eu vou fazer para destrinchar esse elemento aqui, ó? Quem viu minhas aulas sobre MySQLi vai lembrar que eu utilizei um parâmetrozinho para a gente trabalhar como se fosse um for each, certo? Eu vou fazer uma coisa parecida aqui, ó. Eu vou pegar aqui, abrir um row, vou pegar aqui o stmt,
Aqui é o statement. Deixa eu colocar o espaço aqui que eu esqueci. Vou colocar aqui, ó. Fetch PDO fetch assoc. Certo? No que é que eu estou fazendo? Eu estou passando via associação todos os elementos da tabela para dentro do row, do jeito que está aqui. Então tudo que ele achou aqui dentro do STMT, certo? Ele jogou para aqui, para dentro do row, certo? Só que ele está já devidamente separado. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um comparativo com o que já tem aqui dentro, com o nome das tabelas aqui, ó, das linhas, ó, ID, telefone, e vou fatiar. Como é que eu faço esse fatiamento? Eu vou abrir um if aqui e pergunto se existe o row aqui, ó, if row. Aí o que é que eu faço? Eu faço aquela associação. Eu pego nome, vai receber o quê? Tem um pontinho ali enxerido, né? Nome vai receber row nome. Só fazer com os outros agora, aqui, ó. O ID eu não preciso porque o ID já está aqui, né? Só preciso fazer dos outros aqui, ó. Nome, telefone, e-mail, senha, né? Então nome, telefone, e-mail, senha. Então eu vou pegar aqui o telefone, jogar para cá, e-mail, jogar para cá, e senha, jogar para cá. Então desse jeito, pessoal, eu estou recebendo esse elemento aqui, estou fatiando cada um dos elementos que estão aqui dentro e passando para as respectivas variáveis. Então ele achou aqui um row nome, porque eu não fiz a consulta SQL aqui, ó. Então ele vai achar aqui dentro isso aqui, ó, nome, com esse retorno aqui. Então ele vai pegar aqui, ó, row nome, jogar para dentro de nome, e assim sucessivamente. Row telefone dentro de telefone, row e-mail dentro de e-mail, row senha dentro de senha. Isso se ele achar, mas se ele não achar, então eu vou jogar um else aqui e as variáveis vão continuar zeradas. Então eu vou pegar isso aqui, ó. As variáveis vão continuar zeradas. Por que eu estou deixando essas variáveis zeradas aqui, pessoal? Porque senão, quando eu atualizar esse registro aqui, vai ficar aparecendo os códigos HTML aqui. Eu quero que fique em branco, por isso que eu estou deixando aqui, ó. Se não achar nada, se ele não achou nada no row, em vez dele jogar os elementos aqui, ele vai zerar as variáveis, certo? Então terminamos o else aqui. Tá faltando somente o quê? O catch. Tá, o catch aqui, ó. Que a gente vai colocar enter aqui, e aqui eu jogo meu catch. Tá? Jogo o catch aqui. Ele tem que estar aqui, né? Deixa eu ver se está certo aqui esse catch. If, abrir aqui o if. Ah, não, é try. Tá certo. Try, catch. E o if que tá aberto ainda, né? O if tá aberto, eu vou fechá-lo. Pronto, fechei o if aqui. Certo? Então, tá aqui, o catch, erro. Certo? Ele vai dar o erro aqui, ó. Que vai acontecer. Posso colocar falha na conexão, enfim. O importante é que tá o erro aqui. Dei um Ctrl S. Tá? Vamos lá. Fazendo por ordem de estrutura, vamos dizer assim, de script. Quando eu atualizar aqui, deixa eu ver se ele vai dar algum erro, ele vai funcionar. Não, deu erro nenhum. Quando eu digitar aqui o número e pesquisar, o que é que ele vai fazer? Digitei o número e pesquisei, tá? Digitei o ID e pesquisei. Ele fez o refresh na tela e voltou para cá. Então ele, através as variáveis estão zeradas, né? Ele fez a conexão com o banco de dados, porque ele recebeu via post, né? Fez o try aqui, fez a conexão com o banco de dados, e ele pegou o ID que ele recebeu e jogou para dentro da variável ID. Aqui ele fez o select, porque vai existir um ID, né? Vamos supor que eu digitei o ID 1, então ele vai fazer o select e vai achar isso aqui. Tá? Achou aqui, só está fazendo a preparação, né? Mas é aquele velho processo, né? De parametrização, de converter para inteiro, e pronto, beleza. E aí o que eu vou fazer? Eu vou executar. Depois, tudo que ele achou aqui dentro daquela consulta lá do select, ele vai jogar para aqui dentro do row. E o que ele achou lá, ele vai fatiando. Nome para dentro de nome, telefone para dentro de telefone, e-mail, senha. Tá? Então, agora, se eu digitei tudo certo, o número lá, bonitinho, 1, 2, 3, o ID 1,
e ele achou esses valores aqui, ó, esses valores já existem. O que é que eu quero? Eu quero agora que esses valores retornem aqui, ó. Retornem aqui. Como é que eu vou fazer isso? Chamando esses valores todos aqui, ó. Certo? Nome, telefone, e-mail, senha. O ID também, né? Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Nessa segunda tabela, no value, eu vou colocar aqui, ó. PHP echo ID. Ou seja, ele vai chamar esse ID aqui, ó, que ele achou. Então o que vai aparecer na tabela vai ser o ID. Certo? Posso fazer até a cópia disso aqui, ó, e jogar para os outros aqui, ó. ID, nome. Deixa eu colar logo tudo e depois eu altero. Nome, telefone, e-mail, senha. Então ID, nome, telefone, e-mail e senha. Certo? Ctrl S aqui. E daqui a gente já pode ver se está funcionando. Certo? Vamos ver se está funcionando, se não vai dar nenhum erro, porque a gente sempre tem que testar. Aqui estou atualizando. Então tenho um ID 1 aqui, certo? Se eu digitar o ID 2 e pesquisar, ele não acha nada. Digitar o ID 1 aqui e pesquisar, ele retornou, ó, Davi B de Oliveira. Achou tudinho aqui e retornou para cá. Professor, mas a gente não faz aqui aquela conversão para string, não. Nesse caso não precisa, porque ele não está enviando nada para o formulário. Ao contrário, ele está pegando... Aliás, ele não está enviando nada para a tabela do banco de dados. Ao contrário, ele está pegando da tabela, certo? Quando a gente for fazer o update, aí precisa. Nesse caso precisa, mas a gente não fez ainda, certo? E aí eu posso atualizar aqui tudinho, ó, eu posso alterar os valores e depois clicar no atualizar cadastro. Ou não. Nesse caso ainda não, né? Porque eu não defini aqui ainda no segundo formulário para onde ele vai, né? Então eu vou ter que criar aqui um action para uma página chamada atualiza.php, que essa página a gente vai criar na próxima aula. Só que tem um detalhe, pessoal. Eu não quero, eu vou atualizar aqui, eu não quero que, enquanto eu fizer esse registro aqui, por exemplo, registro 2, pesquisar, eu quero que, se eu digitar registro 2 aqui, não apareça nada aqui. Se eu digitar um registro que não exista, aqui fique em branco. Eu quero que esse formulário não apareça. Então, como é que eu vou fazer aqui, ó? Nessa segunda parte aqui, ó, nessa segunda parte desse formulário, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou fazer o seguinte, Fê. Aqui onde tem, pronto, tem o H1, tem a separação, né? Pronto, aqui está a separação. Então, eu vou jogar aqui um outro PHP e vou dizer o seguinte, ó. Se por acaso... Vou abrir um if aqui. Se por acaso... Vou chamar aqui o método empty. Se por acaso o nome estiver vazio, aí qual é o lance aqui, ó? Eu estou abrindo o if, mas eu não quero fechar o if aqui agora. Eu quero fechar o PHP, sim. Estou fechando o PHP, ó. Certo? Mas o if não. O if está aberto. Então tudo isso aqui só vai aparecer se não for vazio. Tem que colocar aqui a negativa, né? Ora, raciocine comigo. Se eu cliquei no botão, se eu digitei o ID e ele achou alguma coisa, ele vai achar nome, né? E se ele achou nome, a partir daqui ele não está mais vazio. Se não tiver vazio, então ele vai retornar essas informações. Certo? Então aqui embaixo do form, eu vou abrir outro PHP só para poder fechar o meu formulário. Dessa maneira, este formulário aqui só vai aparecer se o nome não estiver vazio. Ou seja, se ele não fizer nenhuma pesquisa, o nome não vai existir, né? Se o nome não existir, bau, não vai aparecer nada. Concordam comigo? Então vamos lá, vou atualizar aqui. Ó, já desapareceu. ID2, pesquisar, não retornou nada. ID1, pesquisar, retornou, tá vendo? ID2, retornou nada. Certo? Então tá funcionando, tá joia? Então conforme eu prometi eita, me enrolei agora. Então conforme eu prometi para vocês, essa aula aqui eu vou dividir ela em duas partes, certo? Porque eu já sei que ela já deve estar grandinha. Essa foi a parte do select. A próxima aula vai ser a continuação desse mesmo arquivo aqui, desse arquivo que a gente vai criar, né? O atualiza, para poder fazer o update. E vocês vão ver que é bem parecido com o que a gente fez aqui também, ó. Bem parecido mesmo,
Tá certo, pessoal? Então, dando Ctrl S aqui, eu vou encerrar essa aula por agora, que já tem 25 minutos de aula, tá ok? E bons estudos, até a próxima aula. Não se esqueça de curtir o vídeo para poder ajudar a alavancar aqui o canal, tá certo? Um grande abraço para todos vocês.